O pilar tecnologia. O que é importante aqui nós observarmos nesse quesito tecnologia, quando a gente está pensando aqui num processo, né, de implantação de metodologia BIM, sobre do que se trata, afinal, esse aspecto de tecnologia aqui. Fundamentalmente, esse aspecto de tecnologia, ele diz respeito a questões de software e de hardware, tá? Então, simples assim, né? O primeiro aspecto que a gente vai pensar aqui dentro de tecnologia é qual software escolher, né? Então, nós temos, né, existem levantamentos aí que dizem que nós temos cerca de 200 softwares BIM no mercado atualmente. É um leque vasto aí realmente de opções, né, que a gente tem. Então, como é que a gente vai fazer essa escolha? Existe uma série de critérios que a gente pode utilizar e é importantíssimo que a gente estabeleça com clareza esses critérios, né? Então, e isso vai variar, né? Esses critérios vão variar desde preço, né? Preço efetivamente de software que a gente vai pagar, né? Um aspecto importante, né? Quanto isso vai custar, né? Quanto de software, quanto vai ser esse custo de software para a gente, né? Nesse processo de implantação. Né? Então, os preços vão variar bastante. A gente tem que pensar também, né, naqueles aspectos que a gente falou anteriormente, né? Nesse sentido de que software é uma ferramenta, a gente tem que escolher uma ferramenta em que a gente tenha, né, algum nível de garantia de permanência, né, dessa ferramenta. Né? Se a gente faz uma escolha de uma ferramenta que de uma hora para outra, né, o fabricante desaparece, a ferramenta deixa de ter suporte, por exemplo, ela deixa de ser atualizada, né? Tudo isso vai impactar efetivamente o nosso trabalho. A gente tem que pensar também em questões de interoperabilidade. Né? Então, como é que eu vou me relacionar com outros profissionais da minha área? Esse é um software que permite com que eu me relacione com profissionais de outras áreas. Né? Então, vamos imaginar aqui um arquiteto, né, fazendo seu projeto de arquitetura. O software que ele está usando, os modelos que ele está gerando, vão se comunicar com facilidade com o que os engenheiros estruturais, por exemplo, estão usando, vão se comunicar com facilidade com os softwares que os engenheiros eletricistas estão usando, que os engenheiros de instalações hidrossanitárias estão usando, de ar-condicionado, né? Enfim, terraplanagem, né? Seja lá qual for a disciplina. Existe essa comunicação é fácil, ela depende de muitos ajustes, depende de muitas gambiarras, digamos assim, ou é uma integração que é totalmente fluida, já foi pensada de forma integrada, esses softwares, como é que isso acontece? Né? Então, são aspectos que a gente tem que ir analisando para fazer uma escolha adequada desses softwares. Tá? Então, não é uma escolha, né, não é algo banal. Tá? Outros aspectos que a gente vai observar quando a gente pensa no software que a gente escolheu, né, ou pretende escolher, ele vai ter exigências específicas de hardware. Né? Então, é um outro possível investimento que talvez a gente tenha que fazer. Se a gente está escolhendo um software aí que tem uma exigência grande de hardware, a gente provavelmente vai ter que mudar as máquinas aí do nosso escritório, né, da nossa empresa, enfim, para que ela dê conta de fato de acompanhar aí o potencial de produtividade que esse nosso novo software vai nos dar. Né? Então não adianta, de novo, eu escolher esse software sem pensar nas exigências de hardware. Né? Então a versão do software, né? Quais as exigências mínimas aí, pensando em atualizações, né? De quanto em quanto tempo eu vou ter que fazer novos investimentos em hardware, né? Para eu fazer o upgrade desse hardware. Né? São todas questões importantes, a gente não pode descartar isso. Né? Isso pode virar depois um calcanhar de Aquiles para a gente, se a gente não tem esse pensamento, né, estruturado e pensando de forma assertiva e com todos os tópicos necessários, né, de se abordar aqui. Tá? Então, exigências de hardware, né, são outro elemento aí importante nesse quesito tecnologia que a gente tem que observar. Ainda outra coisa, né, que vai nos ajudar aqui nessas decisões. Quais as demandas do trabalho? Né? Que tipo de trabalho eu vou desenvolver afinal? É projeto arquitetônico? É projeto estrutural? Eu vou fazer planejamento de obra? Eu vou fazer orçamentação? Enfim, em que área especificamente eu vou atuar? Né? Que tipo de serviço eu ofereço ou passarei a oferecer, enfim, né? Que tipo de projeto eu vou realizar. Então, isso também vai definir que tipo de software, né, que tipo de ferramenta eu vou utilizar e que, portanto, vai definir depois ali que tipo de hardware eu vou utilizar. Então, todas essas coisas estão ali interligadas. Né?
E ainda em relação às demandas, né, do trabalho, que tipo de trabalho nós vamos realizar? Né, nós temos, dentre esse leque amplo de softwares BIM que a gente comentou anteriormente, nós temos softwares para os mais diversos usos. Né? Então, nós temos softwares que são especializados em estruturas, nós temos softwares que são mais voltados para projeto arquitetônico, nós temos softwares que são mais voltados para a questão de planejamento, softwares que permitem integração para orçamentação. Então, dependendo aí de que demanda específica de trabalho nós tendemos a atender, a gente também, né, vai ter uma lista de opções diferentes ali do software, né? E de forma muito direta, e a partir disso a gente vai ter também uma lista ali de exigências de hardware distinta também. Tá? Então, todos esses aspectos a gente tem que ir observando efetivamente para que a gente faça as escolhas corretas, né? E a gente não venha se frustrar depois com essa escolha, com esse processo de implantação BIM, enfim. A gente passa ainda, né, por outras questões, como, por exemplo, a questão do próprio sistema operacional. Né? Então, que sistema operacional que eu já utilizo ou que eu vou ter que passar a utilizar a partir das escolhas que eu fiz ali de software. Então, né, um exemplo bastante simples e direto disso aqui, se a gente pensar nos dois principais softwares de projeto de arquitetura no momento, que são o Autodesk Revit e o ArchiCAD da Graphisoft, esses dois softwares, o Revit atualmente só existe versão do Revit para Windows. Já o ArchiCAD existe versão para Windows e para Mac, né? Então nós já temos aqui uma diferença. Então se a minha base de hardware ali, por exemplo, é de Macs, o Revit ele continua sendo uma opção? Sim, continua sendo uma opção, mas vai exigir certas adaptações, né? Eu vou precisar instalar um sistema operacional Windows naquelas máquinas, né, para que elas consigam rodar o Revit, por exemplo. Então existe, né, uma série de perguntas estruturadas que a gente tem que fazer em cada um desses pilares da metodologia BIM que vão nos ajudando a compor aí as decisões que a gente tem que tomar para fazer uma implantação correta da metodologia BIM. Então, em relação à tecnologia, são esses os aspectos, né? Sim, outro aspecto, esse aqui eu já comentei até, né? Na verdade aqui durante a conversa, né? Mas a questão da interoperabilidade, né? Palavrinha difícil, de interoperabilidade entre os projetos desenvolvidos, né? Então eu já comentei que essa questão de como é a comunicação entre as disciplinas, né? De um projeto, por exemplo. Então, o software que eu escolhi para fazer modelagem de projetos de arquitetura, ele conversa de forma fluida com o software que o engenheiro estrutural utiliza, por exemplo, ou ele conversa de forma fluida com o software que é utilizado para instalar outras instalações, né? Então, tudo isso é importante a gente observar e é fundamental a gente observar, né? Então, isso aqui é mais uma, né, dessas perguntas e de pontos de observação que a gente tem que ter, efetivamente, no momento de pensar a questão da tecnologia dentro da metodologia BIM, tá? Então, um dos pilares é a tecnologia e, de novo, né, existe uma série de perguntas estruturadas que a gente tem que fazer, né, uma série de preocupações que a gente tem que trazer para o debate quando a gente vai pensar nesse pilar específico, né, de implantação da metodologia BIM, que é a questão da tecnologia.